Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Meu Deus não falha. Olá, princesas! Que saudade de estar aqui com vocês novamente. Gente, a palavra que eu tenho no meu coração para vocês hoje é dizer o seguinte, que a bênção que você precisa, a bênção que você necessita está dentro da tua casa. Como assim, Miriam? Como assim? Pois bem, está dentro da sua casa. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Lá em 2 Reis 4 e o versículo 1 diz assim, ó. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Gente, esta mulher, que eu vou dizer um pouquinho para vocês a respeito dela, ela estava passando por uma fase e ela estava com 3 problemas que ela tinha que resolver. Primeiro, de ordem emocional. Quantos de nós hoje estamos passando por esse tipo de problema emocional? E ela passava esse tipo de problema. O amor da vida dela, o esposo dela, a quem na juventude dela se apaixonou, e agora ele havia falecido. E naquela época, as mulheres, elas tinham, quando eram solteiras, era o pai que era o responsável por elas. E quando o pai viesse a faltar, então seria o irmão mais velho, no caso, se ela tivesse. E quando a esposa, a mulher, se casasse naquela época, era o esposo quem ia tomar a conta dela. E no caso dele falecer, então seria os filhos, né? O filho mais velho. Só que nesse caso aqui dessa viúva, ela tinha os filhos pequenos. Eles eram ainda criança. E pensa como que estava a mente daquela mulher, gente, e agora, o que vai ser de mim? Gente, é um problema de ordem emocional. Talvez ela sentisse naquela hora ali, meu Deus, o que vai ser de mim daqui pra frente? A minha vida acabou. E talvez você está achando também assim, meu Deus, minha vida acabou, fulano se foi, marido se foi, porque nessa fase que nós estamos vivendo, quantos entes queridos nós perdemos? Quantos? Mas ela tomou uma atitude de reagir. Segundo problema que ela tinha ali era de ordem financeira. Nessa pandemia parou tudo. Todo mundo teve que parar de trabalhar devido a esse vírus. E aquela mulher não tinha o que comer, não tinha mais nada dentro da sua casa. Então era ordem emocional, ordem financeira. E aí, o que ela vai fazer com 2 crianças? Naquela época, imagina ela sem poder trabalhar, era o pai que era o esposo, o provedor. E agora o que vai ser? Talvez você se encontre nessa situação, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Meu chão caiu, desabou. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? Me sinto o quê? Lá no fundo do poço.
Talvez você esteja sentindo a mesma forma que aquela viúva estava. E o outro agravante ali também era que ela estava a terceira fase da vida dela ali, terceiro problema, era de ordem jurídica. Era de ordem jurídica, porque naquela época da lei mosaica, quando o marido deixasse dívida, né? Então eram retirados os seus bens. E se não tivesse nenhum bens, então eram os filhos que era tido como um escravo. Então, além daquela viúva estar passando por problemas emocionais, por problema financeiro, ela tinha um terceiro problema que era de ordem jurídica. Se ele não deixou um bem, uma casa para ela, então o único bem que ele deixou foi os 2 filhos. Então era exatamente os 2 filhos que exatamente naquele momento a justiça iria pegar. Quem é que não está passando por esses 3 tipos de problema? Ah, mas e aí? Essa mulher, ela cruzou os braços, caiu numa cama e ficou em depressão, doente? Não, ela reagiu. Eu quero dizer para você, reaja. A bênção que você tanto quer estar dentro da sua casa. É você, já que você vai encontrar a sua bênção aí dentro da sua casa. Então, ela tem o quê? Esses 3 tipos de problema. Emocional, quem é que não tem problema emocional nos dias de hoje? Quem é que não tem problema financeiro? E quem é que não tem um problema de ordem judicial? Mas nem tudo isso é o fim, nada acaba aqui. Gente, nos dias de hoje, quantos casais estão se separando por conta do financeiro? Gente, isso não é o fim de um relacionamento. Quantos pais aqui não estão passando por problemas com os seus filhos, com os comportamentos? Ei, pai, eles precisam de ajuda. Eles precisam do teu amor, do teu abraço, do teu carinho. Se ele está com esse comportamento diferente, senta com ele na beira da cama, abraça ele, fala para ele que você o ama e bastante. Filhos, eles são hóspedes em hotéis que nunca cobram a diária. Vou repetir. Filhos são hóspedes de hotéis que nunca cobram a diária. Eles chegam e falam: mãe, cadê minha comida? Mãe, eu não gosto dessa comida. E a mãe vai lá e prepara outra. Mãe, minha cama não tá arrumada. E a mãe vai lá e arruma. Mãe, essa comida eu não gosto. Faz outra. Ah, esse suco também eu não gosto. Eu parei de gostar. E a mãe tudo amém, 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 amém. O filho se casa, traz mais a esposa. E o dia que ele não vem, que ele não aparece, a mãe liga, viu? Você não vai aparecer? Mas são bênçãos do Senhor. Então ele precisa do teu carinho, do teu afeto. Vamos reagir, mulher. Reage, não é o fim. Não é o fim do seu deserto. Vamos reagir. Toda família precisa ser pastoreada. Quem é que está pastoreando a sua família? Na sua família, na sua casa, tem um pastor? Existe alguém pastoreando, abençoando a tua casa? Eu quero dizer a vocês que eu vou fazer daqui a alguns meses 50 anos. E a minha casa sempre teve um pastor. Nós sempre fomos pastoreados. O meu pai sempre fez o papel do sacerdote e fez muito bem. E aí na sua casa? Existe um pastor? Existe um servo de Deus? Existe um sacerdote fazendo a parte dele de ensinar a palavra de Deus?
de orar junto em todas as refeições, de te abençoar em tudo o que você vai fazer, sendo você como esposa, sendo você como filho que está assistindo aí? Você tem abençoado o seu filho, a sua esposa em tudo que ela faz? Eu só estou fazendo e só faço esse trabalho com mulheres porque eu estou debaixo da bênção do meu esposo. Na minha casa existe um pastor. Eu sou pastoreada pelo meu esposo. E antes de eu casar era pelo meu pai, tudo que eu iria fazer. Eu dizia, pai, venha me abençoar. Pai, ora por mim. Pai, tem esse problema aqui, me ajuda. Mãe, me ajuda a resolver este problema. E ela carinhosamente dobrava seu joelho, me ensinava que tudo era através da oração, que tudo era através do joelho no chão, que a resposta de todas as nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos nossos desertos, estão na oração. E aí, na tua casa, existe um pastor? Lá no versículo diz assim, na casa daquela viúva tinha um pastor, ela era pastoreada, porque diz assim, ó, clamou Eliseu dizendo, a viúva dizendo, meu marido, o teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Sabe por que ela foi procurar Eliseu, o profeta? Porque o esposo havia ensinado que qualquer deserto que ela passasse, ela fosse atrás do profeta, ela fosse atrás de Deus. E aí? Ela sabia como resolver aquela situação porque ela foi o tempo todo sendo o quê? Pastoreada pelo esposo, o qual temia ao Senhor, o qual ele também falava do amor de Deus. E aí na tua casa, como que está? Quem é que está te abençoando? Quem é que está sendo intercessor da tua vida? Está aí dentro da sua casa. E o que me chama a atenção nesta história aqui desta mulher é que toda família é igual. Toda família tem problema. Aquela casa, aquela família também tinha problema, igual a minha, igual a tua. Não era diferente. Não é diferente. Você talvez está achando assim que é o fim, né? Mas é assim. Toda família tem um problema, de todo tipo. Mas temos problemas e temos que aprender o quê? A resolver. O problema dela ali era o quê? A falta de alimento. Era a provisão. A provisão de Deus já está aí dentro da tua casa. Eu quero dizer isso para você. No dia de hoje, a solução que você precisa não está na rua. Talvez você está achando que ela está na rua, está na casa de A, de B, de C, de um amigo, de um vizinho. Não! Está na tua casa. A bênção que você precisa, a solução deste problema está dentro da tua casa. Sabe por quê? Lá no texto diz assim, e tem mais. Todo milagre que Deus vai fazer é a partir daquilo que você tem. Todo milagre que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, é a partir daquilo que você tem. E Deus já colocou na tua mão. Você já sabe. Deus já te mostrou o que é. Disponha-te no dia de hoje dos talentos que você tem. Pare de reclamar. Pare de reclamar. O texto aqui mostra que em nenhum momento aquela mulher reclamou. Em nenhum momento ela reclamou. Ela simplesmente fez, ela se abriu. Ela abriu o coração dela para quem? Para um profeta. Por que por um profeta? Porque ela teve um pastor. Ela foi pastoreada por um pastor dentro da casa dela. E este pastor
ele ensinou como que ela deveria fazer no deserto. É da mesma forma, nós, enquanto somos filhos, enquanto somos solteiros, nós somos pastoreados pelos nossos pais. Meu pai e minha mãe sempre me pastoreou, sempre me dando exemplo, sempre me ensinando com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho, forma de eu andar, forma de eu falar, forma de eu me conduzir com as pessoas, tudo. Deus sempre esteve presente na nossa casa, na nossa família. E isso não deixou que a gente não tivesse problemas. Sim, nós tivemos vários problemas, mas todos eles a gente sabia como resolver. E lá no versículo, na história aqui dela, diz assim, ela então saiu à procura, né? Porque o seu esposo já havia dito como que ela tinha que resolver na hora de dificuldade. Então diz assim, ó, que Eliseu lhe perguntou, ela foi em busca do profeta, né? E Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer, mulher? Né? Ela explicou no primeiro lá, ela explicou tudo o que estava acontecendo. E ele diz assim, que hei de fazer, mulher? Dize-me o que é que tem na sua casa. Viu? O que é que tem na tua casa? O que é? A solução está dentro da sua casa. Então ela responde e diz assim, tua serva, oh meu Deus, eu imagino ela falando neste momento com ele, oh profeta, oh meu servo, eu não tenho nada na minha casa. Peraí, lembrei, senão uma botija de azeite. Ei, para aí agora e pense. O que é que você tem aí dentro da sua casa? A viúva tinha dentro da casa uma botija de azeite. Tem botija de azeite na tua casa? Tem botija de azeite na sua casa? O que tem na tua casa, mulher? O que tem na tua casa? A bênção, o milagre está dentro da sua casa. Está dentro da sua casa e Deus vai prover, Deus já está provendo. Está dentro da sua casa. A provisão que você precisa está dentro da sua casa. E daí, ela estava desempregada, ela não tinha condições, ela só tinha os 2 filhos, nem em casa tinha para morar, porque queriam levar os filhos como escravo. E faça algo, mulher, para ajudar o seu esposo, no caso se ele estiver desempregado. Ajude ele. Não reclame porque ele está desempregado, porque ele não consegue arrumar um trabalho. Olha, deixa eu te dizer algo para ti, para você, mulher. Enquanto eu era jovem, adolescente e estava solteira na casa dos meus pais, minha mãe, ela sempre me ensinou a fazer crochê, tricô, costurar, tudo. Ela levou a gente a fazer o curso de todas essas coisas manuais e artesanato. Minha mãe, ela ensinou todas as filhas. Nós somos em 4 mulheres e ela ensinou as 4 a fazer os cursos de pintura, corte e costura, crochê, bordar, tricô, tudo isso, porque ela sempre dizia assim. E ela diz, né, porque ela não faleceu, ela está viva aqui, apesar de doente, numa cama, mas ela está sempre aqui sabendo de tudo que está acontecendo sobre a minha vida. E eu louvo a Deus pela vida dela. E ela sempre falava assim, filhas, vocês têm que aprender a fazer todas essas coisas, porque no dia em que o marido estiver desempregado, no dia em que estiver na ausência de serviço,
São esses serviços manuais que você vai oferecer para uma vizinha, para um amigo, para um parente, e ele vai comprar. E automaticamente você vai ter aí dentro da sua casa para ter o alimento. Então você sempre vai ter isso. Eu lembro que a minha irmã mais velha, ela fazia sorvete de saquinho para ajudar nas despesas da casa, né? Era um alimento que vinha todo dia, era através dos sorvetinhos. A primeira faculdade que eu fiz, eu fiquei desempregada, e aí minha mãe falou assim: não, filha, não para, pelo amor de Deus, eu não posso te ajudar, mas alguma coisa há de suprir a sua necessidade. Meu milagre está dentro da minha casa. Ela falou assim: filha, vamos fazer pão caseiro, vamos vender, vamos pagar sua faculdade. E assim nós começamos. E comecei a fazer as coisas manuais para ter o dinheiro para pagar a faculdade. Teve uma vez que meu esposo estava passando, nós estávamos passando por um deserto financeiro no emprego do meu esposo, só o meu. E aí eu comecei a fazer, foi a época daquelas sacolas ecológicas. Eu comecei a fazer as sacolas ecológicas porque todo o dinheiro que entrava das sacolas era para colocar dentro de casa para a gente ter o que comer. E as outras coisas a gente ia pagando as dívidas nossas. E assim nós estamos até aqui hoje, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas sabe por quê? Nós somos pastoreados. Então aprenda que dentro da sua casa, o milagre está aí, dentro da sua casa. Dentro da sua casa está um milagre. E ali estava o milagre daquela viúva. Eliseu falou assim: então traz, então faz o seguinte, é isso que você tem? Uma botija? É uma botija de azeite. Gente, vamos analisar o que é um pão caseiro para pagar uma faculdade. O que é um pão caseiro para pagar a faculdade? Não é nada. Não é nada. Mas para Deus é tudo. O que é você não ter dinheiro para pagar o diploma da faculdade que você realizou com tanto suor, com tanto sacrifício, fazendo pão caseiro, fazendo um crochê aqui, uma blusa aqui, um outro ali. O que era isso? Nada, nada. Gente, eu terminei a faculdade, a primeira faculdade, e fiquei com uma dívida. Eu consegui o crédito educativo para pagar o mínimo. E depois de 1 ano e pouco, que daí que eu ia começar a pagar. E eu tinha um crédito, né, um tempo. Então eu falei assim: eu vou estar já trabalhando, daí eu já vou ter condições de pagar. Mas que nada, eu casei. E quando eu casei, a gente casa com um monte de dívida, né? E aí a prestação da faculdade foi adiando. Mas o que eu quero dizer é que no primeiro ano, depois de eu formada, eu já consegui trabalho, já estava trabalhando. Só que eu ainda não tinha o diploma do meu curso. E eu precisava pagar. E o valor do meu diploma era R$60. O que é R$60? Não é nada. Não é nada, gente, R$60 no ano de 2000 não é nada, não é tão longe assim, mas ninguém tinha para me arrumar, ninguém tinha para me emprestar, nada. Mas o que é que você tem na tua casa? O que eu tinha naquele momento era muita fé. Junto com a minha mãe, ao meu lado: filha, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Queridas, era somente a fé. E a minha mãe dizia assim: filha, o que eu tenho é uma folha de cheque. Uma folha de cheque.
não temos dinheiro agora, mas daqui 30 dias a gente vai ter. E quando eu ligo na faculdade, eu falo assim, viu, a gente tem uma folha de cheque para 30 dias. Não aceitamos, é tudo à vista. Falei, Deus, o que é uma folha de cheque para o Senhor agir? Não é nada, é o que a gente tem. O que a gente tinha naquele momento era apenas uma folha de cheque. Uma folha de cheque. E eu tinha prazo de uma semana e o prazo foi correndo. A moça me ligou na segunda, ela falou assim, senão você vai perder seu emprego. Eu não posso mais ficar com você sem o diploma. Então você tem até sexta-feira. Quando foi na quinta-feira de manhã, eu falei assim, moça, eu preciso falar com o reitor dessa faculdade imediatamente. Ele precisa saber que o que eu tenho é uma folha de cheque. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma folha de cheque. Minha mãe tem uma folha de cheque. E quando eu conversei na quinta-feira de manhã com o reitor, na quarta-feira, ele disse assim, vem aqui amanhã, às 19 horas, na faculdade. E lá estava eu no outro dia, quinta-feira, porque na sexta-feira já era o último prazo vencendo. Quando eu cheguei lá na faculdade, ele falou assim pra mim, entra na parte já dos diplomas, tá? Eu falei, tá bom, e fala que você quer falar comigo. Eu falei, tudo bem. Queridos, pra honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu cheguei até lá e expliquei a situação, que a única coisa que eu tinha era uma folha de cheque. Uma única folha de cheque. E aí ele colocou a mão no bolso, ele é um ex-padre, ele colocou a mão no bolso e disse assim pra mim, tô aqui o dinheiro, vai lá e paga o seu diploma. E eu falei assim, então pega aqui a minha folha de cheque, né? E o senhor pode colocar que daqui 30 dias vai ter o dinheiro. Ele falou assim, não, eu não quero a sua folha de cheque. Ele falou assim, eu nunca fiz isso pra ninguém. E não sei o porquê eu estou fazendo isso. A única coisa que eu quero que você faça pra mim é que você, antes de dormir, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria. Somente isso. Princesas do Senhor, eu desabei. Eu não sei fazer o Pai Nosso. O Pai Nosso eu sei orar, mas a Ave Maria eu não sei fazer. E eu comecei a orar e dizer ao Senhor que abençoasse Ele. E Ele disse assim, não diga isso pra ninguém, porque eu nem sei por que eu tô fazendo isso. Mas eu sabia porque era aquilo que eu tinha dentro da minha casa. Era uma folha de cheque. Que ainda Deus ia prover os 60 reais. O que é que tem na tua casa? Eu não sei. Naquele momento, o que eu tinha era exatamente uma folha de cheque e que liquidou a minha dívida do diploma. E eu não precisei sair do serviço. E eu estou até agora, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. São 23 anos trabalhando. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que aquela viúva servia. O problema, a solução estava dentro da casa dela. O que é que tem dentro da tua casa, mulher? A tua bênção está dentro da tua casa. O que você precisa está dentro da tua casa. Vamos, reaja. Entregue ao Senhor tudo os teus problemas. Gente, a família precisa de azeite. Toda família precisa de azeite. Tem azeite na tua casa? Tem azeite na tua casa, mulher? Tem azeite no teu casamento? Tem azeite
no teu trabalho, na tua vida profissional, tem azeite. Aonde tem azeite, Deus ordena a bênção. Tem azeite aí na tua casa? Tem azeite? Tem azeite na tua casa? A presença do Senhor é na tua vida, é no teu ministério, é na tua casa, é nas tuas finanças, é no teu relacionamento conjugal, é na tua família. Tem azeite aí? Ei, tem azeite aí? Se a presença do Senhor existe aí na tua casa, um milagre acontece. Um milagre acontece. O óleo da presença do Senhor. O óleo da presença do Senhor. Como está o seu azeite? Como está o seu relacionamento com Deus? O azeite é o seu relacionamento com Deus. Como está o seu azeite? De que forma que você tem a sua intimidade com Deus? A presença do Espírito Santo tem que estar na tua vida, mulher. Tem que estar dentro da tua casa, tem que estar dentro do seu relacionamento, tem que estar dentro da tua vida. O azeite te deixa mais leve, o azeite te deixa um rosto de uma forma mais linda. As pessoas olham para você e veem que realmente existe azeite dentro daquela vida. É o azeite que vai te encorajar a prosseguir. É o azeite. É o azeite que vai fazer você caminhar. É o azeite, é a presença dele. É a presença dele que vai fazer você prosseguir, você caminhar. Lá em Gênesis 32 diz assim: o azeite torna um lugar casa de Deus. Quer que a tua casa seja uma casa de Deus? Tem azeite. Tenha azeite. Que as pessoas entrem na tua casa e vejam Deus. Fala assim: nossa, verdadeiramente eu consigo ver Deus dentro da sua casa. Lá em 1 Samuel 16:13 diz assim: o azeite torna um lugar consagrado a Deus. Se você tem azeite no seu casamento, é um altar consagrado a Deus, na tua casa, no teu ministério, na tua vida sentimental, amorosa, seja o que for, tem que ter azeite. Em Salmo 104, versículo 15 diz assim: o azeite torna seu rosto formoso. Em Marcos 10 diz assim: o azeite cura feridas. O azeite na nossa vida é tudo. Não deixe acabar o azeite de dentro da tua casa, mulher. Não deixe. Reaja. Reaja mesmo sem ter força. Reaja. O azeite não pode acabar. Reaja. Reaja. Porque Deus vai prover o azeite da farinha. Nada vai faltar. Deus proverá. Deus proverá. Ele te faz andar sobre as águas quando se tem azeite. Deus vai prover o azeite e a farinha. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. O que tem em sua casa? Se você quer milagre, descubra onde está o azeite. Descubra onde está o azeite dentro da tua casa. Se você quer milagre, descubra onde está o azeite dentro da tua casa. Senhor, derrame sobre estas vidas que vão estar ouvindo, Senhor, esta ministração.
chegando. Que mulheres sejam restauradas e impactadas, que elas possam ser fontes transbordantes, jorrando, jorrando, jorrando dentro da sua vida. Deus, cuida da vida dessas mulheres, que elas possam reagir. Reajam, mulheres, reajam. Lá nessa história, nós vemos que ela cultivava bons relacionamentos. Como que está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com as pessoas? Como está o seu relacionamento com as pessoas? Existe aí pessoas que frequentam a tua casa, você tem amigos que realmente você possa confiar? Amigos que realmente estendam a mão, vocês têm relacionamento assim? Sabe por quê? Porque lá naquele versículo, nessa história, diz assim, ó, que Eliseu falou assim, ó: Vai, mulher, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Ela não tinha inimizade com os vizinhos. Ela tinha um bom relacionamento. E com certeza toda a vizinhança sabia do deserto que ela estava enfrentando, da dificuldade que ela estava passando. E quando se tem um bom relacionamento, todo mundo quer te ajudar. Como que está o seu relacionamento? Até mesmo com o seu esposo. Você compartilha as suas bênçãos com ele? Você compartilha os seus projetos com ele? Você compartilha o que acontece dentro da casa? Você com os filhos? Você compartilha? Você tem essa intimidade de falar com a família, de conversar com eles? Ou você vive apenas em pé de guerra? Aquela viúva, ela tinha um bom relacionamento com a vizinhança. E toda a vizinhança começou a se dispor de vasilhas, de vasilhas, de vasilhas, de vasilhas. E até que chegou uma hora em que ela diz assim: então entra e fecha a porta sobre o azeite. Partiu, pois, estes lhe chegaram as vasilhas foram chegando, e as vasilhas foram se enchendo, e disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, mãe, não há mais vasilha, acabou. E o azeite parou. O azeite não acabou, o azeite parou, porque não tinha mais vasilhas. Não tinha mais vasilhas. O azeite não acabou. O azeite parou. Porque as vasilhas tinham acabado, mas o azeite não. E o gostoso disso tudo aqui é que milagre precisa ser compartilhado. É por isso que eu estou aqui, compartilhando um pouco do que eu tenho vivido com Deus, compartilhando com você as minhas experiências. Eu não posso ficar com elas guardadas dentro da minha vida, dentro da minha casa. Não.
eu tenho que compartilhar. É por isso que hoje eu tenho um projeto, Café com Elas, onde eu compartilho, nós compartilhamos todas as bênçãos, os milagres que Deus tem feito na nossa vida. Tenho agora o projeto Mulher 360, marcando a minha história, porque eu preciso falar, eu preciso compartilhar do milagre que Deus tem feito na minha vida. Eu não posso ficar com ele guardado. E aquela mulher, ela fez exatamente isso. Ela compartilhou com quem? Com os filhos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite com todas aquelas vasilhas. Põe a porta a que estiver cheia. Ela compartilhou. Com quem? Primeiramente ela compartilhou com quem? Com a família, com os filhos. Compartilhe com a sua família o seu milagre, o que você está vivendo. Compartilhe. Compartilhe com outras pessoas. Outras pessoas precisam saber. Hoje eu estou aqui compartilhando da história desta viúva. Este milagre que aconteceu na vida dela. Este milagre que já aconteceu na minha vida. E que vai acontecer na tua também. Olha, eu quero dizer aqui para vocês. Eu fiquei, depois que eu me formei em 98, e em 2004 eu ainda estava com a dívida da faculdade. E dívida do banco é o quê? Os juros só vão aumentando, né? Eu tinha até pavor de passar em frente ao banco a qual eu devia. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, né? Mas eu sabia que o meu Deus ia suprir. O mesmo Deus que esteve comigo, que providenciou o crédito educativo para eu finalizar a minha faculdade, era o mesmo Deus que ia quitar aquela dívida. E aquela dívida era o valor de 10 mil reais. E quando foi um dia, no mês de agosto para setembro, uma coisa assim, apareceu uma chamada na TV e disse assim que quem tinha dívida no banco, tal, que era para ir até lá que eles iam dar um desconto. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus, o desconto que eu tive era de 80%. Ou seja, a dívida caiu para 2 mil para eu pagar em 12 vezes. Aí eu consegui pagar e consegui quitar toda a dívida, não devo nada, nada. E Deus ainda me presenteou em 2012 mais uma outra faculdade. Eu comecei a olhar e meditar, eu falei assim, meu Deus, como o Senhor é lindo, né? Porque quando você tem um azeite e quando você começa a fazer do pouco, você agradecer do pouco que você tem, o Senhor te coloca lá em cima. Em 2012, eu fiz outra faculdade. Em 2006 eu fiz uma pós. E em 2012, quando eu fiz a outra faculdade de 5 anos e meio de arquitetura, eu confesso a vocês que mediante a primeira que eu fiz, que eu já tenho 23 anos, se eu for analisar com relação a valores, o dobro de cada outra. Mas quando você é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te coloca. 5 anos de faculdade, 5 anos e meio, pagando à vista, sem atrasar nenhuma parcela. Tudo isso é o quê? É o Senhor Jesus que faz na nossa vida, onde tem azeite, onde tem a presença do Senhor. É isso que Ele vai fazer. Eu não sei se a sua questão é de ordem financeira, mas se você tem azeite, Deus vai te colocar sobre o muito. Sobre o muito Ele vai te pôr. E então todo milagre precisa ser o quê? Compartilhado. Então ela entra no teu quarto, tu e teus filhos, né? E ela fala daquilo que Deus fez. E o meu desafio para vocês hoje não é maior do que qualquer provisão de Deus para minha vida, né?
O meu desafio é saber que Deus, Ele age, Deus trabalha da forma que Ele quer, como Ele quer, Deus cria situações na nossa vida. Não estabeleça limites para o nosso Deus. Pode não ter mais jeito para você. Você pode olhar a situação e achar assim que é o fim, que não tem mais jeito. Talvez, por algum minuto, algum segundo, aquela viúva, talvez passasse pela mente dela, não tem mais jeito na minha vida. Talvez. Para nós não, mas para Deus, Ele não tem limites para nos abençoar. Ele não tem limites. Ele vai te abençoar. Ele olha para a rocha e diz assim: nasce. E o que acontece? E os rios começam o quê? A brotar. Água. Ele fala para o deserto: produza. No deserto, produza. Eu já estive no deserto. Eu sei o que é o deserto. Produza. E as flores começam a florir. As plantas começam a florescer. Vai florescer na tua vida também. Vai florescer na tua casa. Vai florescer no teu casamento. Vai florescer nos teus relacionamentos, na tua família, na tua casa, nos teus filhos. Vai florescer. Vai florescer. A vasilha delas estão então o quê? Cheias. Dava até para lavar as calçadas. Ai, Deus lindo! E o profeta então diz para ela e fala assim: mulher, vai, mulher, agora. Diz assim, ó: vai e paga. Vai e paga. Vai e paga. A provisão de Deus será maior que o seu problema. A provisão de Deus será maior que o seu problema. Para a minha e a tua necessidade. Vai e paga. Vai e paga, tá? Mas, profeta, é o seguinte, né? Vai e paga o quê? As dívidas. Vende o azeite e paga as dívidas. Mas vai sobrar, profeta. Porque sobre o muito eu te colocarei. E vai sobrar. O que sobrar, mulher, você vive. Viver do azeite. Viver do azeite? Como assim? Viver do azeite. Viver do azeite. Viver do azeite, gente. Viver da presença. Viver da presença do Senhor. Viver da presença do Senhor. É isso que Ele quer. Viva. Gente, e lá em 2 Crônica 1:9 diz assim: que Salomão, ele compra. Irmãos, pensa comigo a grandeza do nosso Deus. O que é que Ele faz com a gente? Lá atrás eu não tinha, mal eu consegui pagar uma faculdade que o valor era pequeno. E olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez na minha vida. Muito mais. Ele não parou na minha vida. Não parou, porque onde tem azeite, o azeite não para. Pode acabar a vasilha, mas o azeite não. Então Salomão, ele compra ouro de Ofir, prata na Arábia, cavalo de raça no Egito, mão de obra especializada em Tiro, marfins
em Tiro e Sodom. Ele contratava especialistas e pagava, sabe com o quê? Com azeite. Gente, vocês têm noção disso? Pois o azeite de Israel era o mais valioso no mundo antigo. Gente, que Deus lindo, que nos surpreenda, que nos surpreende todo momento, todo instante. Aquela viúva que estava com vários problemas, gente, vários problemas de várias ordens. Amorosa, sentimental, emocional, financeira, judicial. Uma família com problema, mas era uma família que estava alicerçada. Uma família que tinha azeite, uma família que transbordava, que transbordava, que transbordava a presença do Senhor. Gente, que Deus lindo! Era o melhor de Israel, o mais valioso. Vocês têm noção disso? Do que Deus vai fazer na tua vida? Deus vai prover na tua vida tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você almeja. Deus deu mais que um pagamento de contas para aquela mulher. Você tem noção? Você já parou e pensou? Deus, ele tem além, ele tem a mais. Deus deu um negócio para ela administrar. Gente, que Deus lindo! Aquela viúva. Sabe aquela viúva? Cheia de problema lá atrás. Cheia de dificuldade emocional, financeiro, judicial. Hoje ela tem um negócio. E é o mais valioso de Israel. Tem noção do que Deus vai fazer? E ela dá o quê? A continuidade na vida e cuidar dos 2 filhos. A provisão de Deus será maior do que você imagina. Você tem noção disso? Eu declaro para você, neste dia, que um milagre na tua casa, na tua família, já chegou. Já chegou. Se tem azeite aí na tua casa, o milagre já chegou. Basta você ter azeite. Sabe por quê? O nosso Deus não falha. Ele não falha. Não viva pela vista, viva pela fé em Deus, porque Deus proverá. Deus proverá para ti, do mesmo jeito que aconteceu na vida daquela viúva, vai acontecer na tua vida. E você vai compartilhar o seu milagre, você vai compartilhar o que Deus fez na tua vida. Deus vai surpreender você. Deus vai fazer além do que você imagina. Que Deus possa derramar mais e mais bênçãos sobre a tua vida. Eu te desejo um dia abençoadíssimo e que essa palavra possa edificar a tua vida, edificar a tua fé. A essa mulher aí que talvez esteja em situações difíceis, como essa da viúva. Mas saiba, se você tem a presença, tá ouvindo? A força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Ele vai te fazer enxergar. Ele vai te fazer andar sobre as ondas, sobre as águas. Deus proverá, minha querida. Deus proverá o azeite. Deus proverá. Queridas do Senhor, um ótimo dia para vocês.
Não importa a sua situação, mesmo falho, com as suas fraquezas e as suas imperfeições, basta você ter apenas azeite, basta você ter apenas fé, a presença do Senhor sobre a tua vida. Beijo, amo vocês, minhas queridas. Aleluia. Mesmo se pode andar sobre as águas, não viva pela vista. Deus abençoe a cada uma.